Tá bom, então. Senhores, vamos dar início aqui à nossa SPP Conecta. Hoje estamos tendo o prazer de receber a doutora Cibele Barbosa, que ela vai falar para a gente sobre documentos de história africana e afro-brasileira. A doutora Cibele, peraí, eu tenho que ler porque é grande como eu diria assim, o currículo, né? Então, a doutora Cibele é doutora em História pela Universidade de Paris, Sorbonne, e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco. Ministrou cursos e projetos na área de História Afro-Atlântica e Fotografia. Publicou Cotidianos Afrodescendentes, um percurso visual pelos acervos da Fundação Joaquim Nabuco, e foi coordenadora de documentação e pesquisas históricas da Fundage, entre 2012 e 2014. Doutora Cibele, seja bem-vinda. Assim que quiser, pode compartilhar a sua tela. É um grande prazer recebê-la aqui na nossa SPP Conecta. Eu que agradeço. Boa noite para todos, todas. Bom, mais uma vez, né, eu estou visitando, na verdade, a Filatélica, porque eu estive em São Paulo há uns 3 anos, visitando agora virtualmente, né? Mas eu estive há uns 3 anos na Filatélica, né, graças ao Henrique, no início da minha pesquisa, dessa pesquisa que eu vou mostrar para vocês um pouco, né, e eu lembro assim, Henrique, me ajuda, porque você conhece o universo, né, do colecionismo, e eu, enfim, estava diante de uma documentação, né, tinha um olhar muito específico como historiadora, né, uma inquietação para, enfim, trabalhar com essa documentação, né, porque a Fundação Joaquim Nabuco, eu vou tentar compartilhar a tela enquanto eu falo, certo? Fica à vontade. A Fundação Joaquim Nabuco, né, ela é uma instituição acho que o Henrique já deve ter falado para vocês, ela é uma instituição do Ministério da Educação, né? Vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Pronto, vou abrir aqui. Tá. Então, ela, enfim, é uma instituição de pesquisa, mas é uma instituição também de acervos, tem um museu onde o Henrique trabalha. Eu trabalho na parte da documentação histórica, que é o Centro de Documentação e Estudos da História Brasileira, Rodrigo Melo Franco de Andrade, né, e que detém, né, em termos de acervos, mais de 500 mil documentos, né, variados. Se contarmos com os livros da biblioteca, chegamos a mais de 1 milhão. Mas temos acervos iconográficos, fonográficos, textuais, cartas, né, documentação de Joaquim Nabuco, enfim. Mas um dos fortes da instituição são... Como mudou, doutora Cibele? Peraí, deixa eu... Travou a internet dela? Travou, eu acho que ela está sem som. Agora. Agora está ok, Então, eu vou retomar, não sei onde eu parei. Se travar, por favor, me digam que eu mudo a rede. Às vezes, eu tenho 2 redes aqui em casa, internet. Às vezes uma falha, eu uso a outra, vocês podem me avisar. Pois bem, então, a Fundação Joaquim Nabuco, né, como eu disse a vocês, é uma instituição que detém uma diversidade de tipologias de acervo, né, histórico. E o forte, né, dessa parte de documentação histórica consiste nos acervos iconográficos, né, principalmente. Então, coleções fotográficas, muitas do século XX, mas também do final do século XIX, sendo a mais importante a coleção Francisco Rodrigues, que eu vou falar rapidamente sobre ela, que é uma coleção que chega a ter mais de 12 mil documentos, fotografias, então, uma das maiores do país, assim, principalmente dentro de uma instituição pública, né, que é do colecionador Francisco Rodrigues, né, e que tinha doado para o Museu do Instituto do Açúcar e do Álcool. O Henrique conhece melhor essa história que eu, né? E depois, quando esse acervo foi incorporado à Fundação, a Fundação passou a ser detentora dessa coleção.
Ela teve acréscimos, hoje ela contabiliza uma média de 17 mil documentos, porque documentos de outras coleções, fotografias, foram incorporados. Pois bem, então, enfim, temos essa coleção, né? Mas temos também coleções de cartões postais. Então, temos a coleção Josebias Bandeira, do colecionador Josebias, né? Que são 2 blocos de postais, né? Chegando a quase 2.000 documentos. Temos a coleção José de Paiva Crespo, né? Enfim. Então, diante dessas coleções, né? E inclusive uma mais recente, que foi exatamente quando eu comecei a pesquisa, que é a coleção Augusto Oliveira, nesse caso, referente a um colecionador do início do século XX, né? É uma coleção menor de 300 postais, embora nós sabemos que existem outros postais que provavelmente estão em coleções separadas, né? Mas nós conseguimos obter essa coleção entre 1906 e 1908, né, de cartões postais recebidos por essa pessoa chamada Augusto Oliveira, que não sabemos muito a respeito, né? Então faz parte da pesquisa ir atrás de informações quem foi, né, esse homem que tinha um endereço, uma caixa postal, numa rua conhecida próximo ao Porto do Recife, na Rua do Bom Jesus, e que recebia cartões postais do mundo inteiro, né? E que fazia parte de um clube de cartofilia. Então, a história, essa conversa começa, em parte, por ele, né? O interesse da minha pesquisa inicial foi sobre essa coleção. Claro que, no meu caso, na minha trajetória, não quer dizer, a minha incursão com a cartofilia, ou com o universo do colecionismo, se deu a partir da busca de informações, né, sobre esse material, porque, na verdade, eu estava querendo trabalhar esse período da história do Brasil, em especial, né, essa história relacionada às questões étnico-raciais, né, trabalhar representações de populações africanas, afrodescendentes no país, nessa transição, né, da escravidão para o pós-abolição, né, período da transição do Império para a República. Então, esse era o interesse historiadora. Mas eu queria ir além, porque muitas vezes os historiadores se debruçam sobre os conteúdos das imagens e perdem de vista, né, os elementos da materialidade com a qual eles estão lidando, ou seja, no caso, poderiam ser os selos ou os cartões postais, né? Enfim. Então, eu sabia que, para além de estudar as imagens que estavam sendo ali, que circularam, né, naquele período, o período da Belle Époque, naquela transição do final do 19 início do 20, para entender as sociedades, né, não só a brasileira, mas, enfim, a europeia, que inspirava o Brasil naquela época, para entender esse conjunto de imagens que eu tinha dentro de mim, eu precisava, né, conhecer, afinal, qual a importância do cartão postal naquele momento histórico, né? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa pesquisa e falar um pouco também de outras. Na verdade, eu poderia substituir até esse título, né, sobre cartão postal e o ofício do historiador. Então, eu trago uma narrativa aqui para vocês desse lugar, né? Como o historiador lida com esse universo imagético, no caso dos cartões postais. E eu fico imensamente feliz de estar aqui falando com vocês, até vou perguntar mais ou menos o tempo que eu disponho, porque à medida que eu estou, né, desenvolvendo essa pesquisa, eu vou sentindo o quão necessário é esse contato com os colecionadores. Porque, claro que a pesquisa ela vai transcender a própria coleção que existe na Fundação Joaquim Nabuco, as coleções, né? Você vai buscando cada vez mais, né? E nós vamos percebendo, assim, a centralidade e a importância. No caso, eu estou falando aqui dos postais, que eu tenho mais familiaridade, mas eu espero entrar no universo dos selos também, né? E é o seguinte, nós temos, assim, enquanto instituições ou públicas ou privadas, mas que abram os acervos para o público, ainda é um número pequeno no Brasil, né? Porque os postais, né, milhões de postais circularam no mundo, no Brasil, né, centenas, milhares, e nós temos, muitos foram descartados, mas outros, ainda bem que existem os colecionadores, chegaram até nós. Mas se nós observarmos as teses, dissertações, artigos sobre cartões postais,
praticamente todos os agradecimentos e todas as imagens que estão ali, né, elas estão voltadas para os colecionadores, né? Graças aos grandes colecionadores, pequenos, médios, grandes, nós temos acesso, os historiadores têm acesso a esse material, que é incrível porque cada postal é único, né? Temos os postais de coleção, né, da época, mas também aqueles que circulavam. Então, aqueles que circulavam, aqueles que eram, né, remetidos, escritos, né, para familiares, enfim, eles têm importância para nós também enorme, porque o que está escrito ali diz muito, e aquilo é único. Então, aquilo pode revelar vários aspectos da sociedade. Então, e aí é o seguinte, nós temos postais espalhados no Brasil todo, temos colecionadores no Brasil todo, e eu enlouquecida, porque às vezes eu preciso muito do material, né? E eu fico, meu Deus, onde eu vou achar? E aí, uma vez, eu lembro que estavam falando do Levi, eu estava fazendo uma pesquisa, e era incrível, assim, eu estava fazendo uma montagem de como as fotografias do Marco Ferrez, elas foram sendo reapropriadas nos postais. Elas começam como carta de visita, eu vou falar para vocês um pouquinho, e elas foram reproduzidas no início do século XX em postais, e eu fui mostrando como elas eram apresentadas, né? As legendas, tudo isso tem uma importância gigantesca, porque o modo como aquela imagem, né, é interpretada, é passada para as pessoas, é transmitida, né, tem uma importância cabal. E eu falei, meu Deus, enfim, eu tenho aqui esse cartão, aí fui atrás, tinha um colecionador francês, eu fui atrás dele, pelo amor de Deus, porque, inclusive, no artigo científico, você tem que citar a fonte, né? E, às vezes, você tem a imagem ali na internet, mas eu não sei, né? Essa imagem está aí, mas eu não posso simplesmente usar o Google, né? Eu preciso saber de onde quem é o colecionador, quem é a pessoa. E aí eu fui atrás desse, aqui que eu vou mostrar para vocês depois, né? Para o colecionador, não sei se porque não tem um selo, né, tal, mas para mim era incrível, porque ele tinha, né, os dizeres, né? Enfim, a mensagem para mim era muito importante, mas principalmente essa imagem aqui, que é uma fotografia do Ferrez, e a legenda, que eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu, como eu fiz esse artigo. E aí eu procurando, achei no catálogo do Levi, mas eu já tinha sido vendido, estava só a imagem. Meu Deus, aí tinha lá um texto que eu falei, pronto, esse texto é a peça que faltava para a compreensão, enfim, para fechar ali aquela reflexão. Mas eu não sabia, eu não sei com quem está esse postal, nem para pedir assim, olha, eu posso usar essa imagem, né? Mas eu conversei com o Levi, ele falou, olha, mas se está no catálogo, você cita que a imagem está no catálogo. Então, eu comecei, olha, né, se não fosse essa imagem disponibilizada na internet, jamais acharia isso. E eu acho que eu nem conseguiria fechar aquele artigo. Então, só para vocês saberem o quão importantes são, né, esses materiais que vocês colecionam, né, e que se isso de alguma forma é disponibilizado ou não, pelo menos a imagem para a gente já é muito, né, porque ajuda a revelar vários aspectos daquela sociedade, né. Enfim, aí eu queria só aqui salientar a importância e dessa colaboração, por isso que eu estou assim, encantada e querendo cada vez mais conhecer o universo do colecionismo, né, para poder, enfim, adentrar mais nas pesquisas e produzir mais textos, enfim, né, mais trabalhos que possam trazer novos aspectos, novas discussões para a compreensão da nossa história, né? Não só a história visual, enfim, a história social também. Então, aqui, o recorte, né? Claro, os cartões postais, né? São, na verdade, hoje, né? E cada vez mais, durante um certo tempo, eles eram, digamos, uma segunda divisão para os historiadores. Era incrível isso, assim, eles focavam naquelas fontes oficiais, nas fontes escritas, né? Mas hoje, cada vez mais com a ampliação da área de estudos da cultura visual, dos estudos visuais, da história visual, os cartões postais tornaram-se assim uma fonte de grande interesse, de pesquisa, né? Teses, dissertações, por conta da sua circularidade e da quantidade, né, de postais na chamada Era do Ouro, né? Principalmente que coincide ali com a Belle Époque, né? No final do XIX e nas primeiras décadas do XX. Claro que as marcações, né, até a Primeira Guerra Mundial ou até os anos 30, variam de autor para autor. Né? Mas o importante é saber que, durante muito tempo, uma das principais fontes de visualização do mundo, de representação de outros povos, de autopropaganda, eram os postais.
os postais ilustrados. Então, é essencial perceber o impacto que essas imagens tinham naquela época, né? Não só, né, como ferramenta de comunicação, mas principalmente visualização. Então, ali tem vários pontos de vista, várias narrativas, vários conceitos, né? Várias ideias que estão impressas juntamente com aquelas imagens. Então, entender, né, como essas imagens impactavam, né, nas subjetividades, nas opiniões, nas construções, né, acerca de si e acerca dos outros. Então, como essas imagens afetaram a imaginação, afetaram a propaganda que o Brasil construiu, por exemplo, no exterior, quais eram as imagens escolhidas, né, não só pelos indivíduos, mas como por instituições, para representarem, né, a sua cidade, seu país, né, fora. Ou como se representavam, qual era a ideia que tinham sobre beleza, sobre família, enfim. Então, o cartão postal ele é um universo tão rico, pela diversidade, inclusive, de temas, né, que é um campo de trabalho extremamente fecundo, então, que não tem previsão de término, né? Na verdade, cada vez se amplia mais. Bom, então, nessa pesquisa, só para vocês conhecerem um pouco essa pesquisa, assim, da parte da historiadora, né, para os postais, né, há estudos que focam, né, mais a ideia dos conteúdos daquelas imagens, né, mas há aqueles que juntam não só a análise de conteúdo, né, como também a própria ideia da materialidade dessa imagem, ou seja, o próprio objeto postal. Como circulou, quem eram os responsáveis pela produção, como funcionavam os clubes de cartofilia, né? Porque há toda uma indústria que foi construída, pensada para essa produção. Então, por exemplo, os fotógrafos muitas vezes fotografavam as paisagens e tipos humanos, né, que eram as preferências da época, tipos e paisagens, né, já pensando nesse mercado. Então, num primeiro momento, as fotografias que já existiam eram incorporadas pelos editores, mas o frenesi era tão grande, né? Para vocês terem uma ideia, em 1902 chegou a 30 milhões de cartões produzidos só em Nancy, porque Nancy era uma cidade polo de produção e de edição de cartões postais. Essa se amplia para praticamente 100 milhões, né, no final da década. Então, né, o peso, né, que tem essas imagens, né, a influência, porque são imagens que chegam na vida privada das pessoas. Hoje nós temos um universo de imagens a nosso dispor, mas naquela época, né, você não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso, né, para quisesse conhecer outro país, eu tenho que ir para outro país, né? Então, as pessoas tinham um acesso barato, né, a um material barato, que possibilitava, então, conhecer, né, o mundo, enfim. Então, essa indústria que foi, né, enfim, que se estabeleceu, pensando já nos consumidores de cartões postais, tanto os que usavam como meio de comunicação, quanto aqueles que colecionavam, porque virou a febre também, né, a cartofilia, juntamente, já um segmento ligado à filatelia. Então, filatelia e a cartofilia, né, então, ambas movimentavam milhões. Então, é pensar também, hoje tem historiadores que estudam somente essa parte, né, das redes de produção, fabricação, os estilos, as técnicas, os temas, né, como isso variou de país para país, como um determinado padrão ele se reproduziu em outros países, né? Então, há essas linhas de trabalho, né? Então, eu tento juntar ambas, assim, tanto trabalhar os conteúdos, como também buscar me aprimorar no estudo da técnica, né? Eu trago aqui alguns, por exemplo, tem um artigo muito bom do Piano Menezes, que ele fala sobre história visual, fontes visuais, né, como um campo, né, esse campo de trabalho, campo de pesquisa. E ele mostra assim, as possibilidades de se trabalhar as imagens, né? Então, eu posso tanto trabalhar a partir da compreensão dessa iconosfera, que ele chama aqui, aqui estou citando, são trechos do artigo dele, né? A circulação, o consumo, os produtos visuais, as instituições, né? Fazer uma pesquisa nessa linha. Essa pesquisa também tem muito no exterior já, aqui no Brasil tem, mas ainda não é tão forte. O estudo do visível,
né, que são os sistemas de controle, eu não sei se eu estou visualizar todo, desculpa, volto aqui, sistemas de controle, o visto, não ser visto, são as relações, né, de poder que estão ali, ou seja, né, quais eram as imagens que circulavam, que caíam no gosto público, por quê, quais eram os estereótipos, esses estereótipos que foram construídos naquela época, né, quais eram as geografias imaginadas, o que se aspirava, o que se pensava como progresso, o que se pensava como... Né? Então, pensar mais o que está disponível visualmente, né? Porque toda imagem que circula é parte de uma seleção. Né? Então, né, os elementos culturais, né, que correspondem a essas escolhas das imagens. E também a visão, as técnicas de observação, o papel do observador, né, essas modalidades de olhar, ou seja, por exemplo, porque o gosto, né, as fotografias que estão impressas nos postais, elas correspondiam muito aos modelos das pinturas românticas do século XIX. Então, você vai mostrando, né, como a perspectiva, né, elementos que realmente correspondiam ao gosto da época. Então, e claro que é um gosto construído socialmente. Então, o historiador vai lá para perceber, olha, por que as pessoas preferiam isso e não aquilo, porque elas adotavam esse padrão, por exemplo, em representação visual. Alguns estudos que mostram, por exemplo, quando se mudava muito o padrão da imagem do postal, as vendas caíam, as pessoas gostavam, né, de elementos padronizados da imagem. Então, por exemplo, as imagens mais artísticas, mais experimentais, elas não caíam muito no gosto popular, porque o cartão postal era um produto de consumação relativamente popular. Então, ele atendia é um dos primeiros consumos visuais de massa. Né? E é incrível essa transformação. Você imagina que, né, algo que era praticamente inacessível passa agora a fazer parte de várias camadas da sociedade. Então, isso tem um impacto, né, gigantesco. Então, o postal, o cartão postal ilustrado e depois fotográfico, né, ele é a expansão, né, ele é a globalização da imagem. A primeira globalização da imagem, né, é promovida pelo mercado do cartão postal. Né? E, claro, não estou falando só do postal, estou falando também dos selos que acompanham. Então, também fazem parte desse complexo. Veja aqui, né, na linha dos estudos de Foucault, o complexo exibicionário. Né? É um momento, século XIX, das pessoas nutriam o gosto pela exibição. Então, as feiras internacionais, né, as grandes exposições, era a época dos museus, né? Era como se o mundo estivesse numa grande vitrine. E o postal, ele é o filhote dessa sociedade que passou a privilegiar a exibição, né, o espetáculo, como uma forma de ver o mundo. Então, até se chegava a coisas como zoológicos urbanos, nesse nível. Então, no século XIX, você tinha isso. Né? E com ele vem o postal, né? Toda essa ideia de registrar, né, o mundo. Então, esses colecionadores como Augusto Oliveira tinham essa ânsia de, não, eu quero imagens, né, do Ceilão, da China, né, da Argélia, do Egito, né, porque era esse fascínio, né, é como se o mundo pudesse estar ali, um pedaço de papel. Né? Isso na era anterior ao cinema, anterior à televisão, enfim. Então, imagina o impacto. Né? Então, a sociedade do espetáculo, né, é o momento dessas paisagens, geografias imaginadas, dá para perceber muito, né, sobre os sonhos, anseios daquelas sociedades a partir da análise das imagens dos postais. Né? Então, essa ânsia de inventariar o mundo, né? De ser um viajante sem sair de casa, porque antes era restrito a uma elite muito pequena que podia atravessar, né, dar uma volta ao mundo em 80 dias. Agora, entre aspas, estava disponível, né, para outros grupos sociais. Então, né, vocês têm várias etapas, né? Desde quando a gente fala do cartão postal, e nesse caso aqui eu estou falando muito mais do ilustrado, porque é o impacto da visualidade, né, que no caso interessa mais, né? É praticamente século XX, né? Principalmente com o processo da fotolitografia, né? Que vai permitir, né, que as fotografias sejam, né, impressas nos postais, né? E depois o cartão fotográfico com papel Velox, que aí você tem já na Kodak, já uma outra tecnologia.
E aí eu lembro que num dos postais dessa coleção que eu analiso, que eu vou falar para vocês, de Augusto Oliveira, a correspondente, que era uma belga que morava no Egito, no Cairo, ela fala assim, olha, esses cartões fotográficos são maravilhosos, mas só temos uns 15 deles aqui no Egito, quer dizer, que ainda era algo mais raro, né? Ela está escrevendo ali em 1906, né? É uma novidade, ainda o fotográfico, porque já na impressão em papel fotográfico. Né? Até então, a maioria eram os cartões, né, litografados, que também fizeram muito sucesso, né? Eram colorizados artificialmente, né? Mas isso encantou muito, né? As pessoas iam para as exposições e compravam postais, né? Nos portos, em toda parte, né? Elas tinham acesso. E colecionavam, e era febre do colecionismo também, né? Bom, como eu estou trabalhando, né, com populações negras, africanas, afrodescendentes, eu faço um recorte transnacional. Vou falar um pouquinho das representações dos povos africanos, né, da parte de cartões produzidos por empresas europeias, que era o período onde a Europa estava colonizando, né, o continente africano, o continente asiático, o período do colonialismo, que é a área que eu trabalho. Mas vou falar também do Brasil. Antes de chegar lá na carta de visita, a mostrar como a carta de visita, vamos chamar o carta de visita, porque é o cartão de visita, né? Ou carta de visita, ou a carta de visita, para o postal, e falar um pouquinho do Brasil, eu vou começar com uma coleção que não é brasileira, do ponto de vista de conteúdo, mas é uma coleção que chegou para esse colecionador brasileiro, né? Quando eu fui para a Filatélica, há uns 3 anos, eu estava atrás de cartões sobre o continente africano, que eram produzidos aos milhares, né? Um fotógrafo que vivia no Senegal chamado Edmond Fortier, produziu mais de 3.000 fotografias que foram reproduzidas em postais aos milhões. Então, essas imagens circularam muito. E claro que, em algum momento, chegavam no Brasil, porque os brasileiros viajavam para a Europa, chegavam lá, também se interessavam, compravam, né? Ou faziam parte de clubes internacionais de colecionistas, de colecionadores, como o Augusto Oliveira, que fazia parte de um clube, eu acho que ele fazia parte de vários, mas eu só tenho a documentação de um clube, né, que é o Cosmopolitan Correspondence Club, né, que era um clube norte-americano. Eu fui atrás da revista desses colecionadores, desse clube, para ver quem eram os colecionadores. Ele era membro vitalício. Encontrei um exemplar da revista na biblioteca americana, mas eu consegui online, que é o Globetrotter, que era a revista desse clube. E aí eu comecei a achar nomes de colecionadores brasileiros, entre eles o Augusto. Falei, o Augusto realmente era membro vitalício desse clube. Quem me deu essa dica foi Henrique Cruz, porque estava lá o CCC, e eu disse, esse CCC é o quê? Porque eu não conhecia muito o universo do colecionismo. O Henrique, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, estou fazendo uma pesquisa, encontrei o CCC. Aí lá, Cibele, esse é um clube de colecionadores. Eu, Henrique, tá lá o agradecimento ao Henrique no artigo que eu publiquei agora, né? E aí eu fui atrás, né? Então, eu fui pesquisar sobre o clube e tal. É difícil a gente achar documentação, né, para entender quem eram essas pessoas, né, como funcionava. É uma história dos colecionadores também, né? E aí, mas eu queria entender, assim, não será que no Brasil, a parte dos colecionadores tem interesse por essas imagens da África, né? E quais eram? Porque eram imagens muito marcadas, né? Eram imagens muito específicas. Elas foram produzidas num período onde você tinha teorias raciais, né? Era o racismo científico, era aquela ideia de raça superior, raça inferior. Então, era um momento muito, digamos assim, complicado, né, em termos de construções sobre o outro, né? Então, e isso estava vigorando ainda na Europa. E isso serviu de justificativa para a invasão também do continente africano. Essa ideia de que havia povos mais ou menos civilizados. Pois bem, esse discurso todo está lá nas imagens. E ao pensar que os brasileiros consumiam isso, se consumiam, será que isso não influenciou, de alguma forma, o modo como eles, né, pensavam suas relações, como eles pensavam, brancos, negros, como é que isso, de alguma forma, impactou? Porque existia muito estereótipo na época. O Brasil é um país que tinha, sempre, ainda tem, mas naquela época é forte, né, ainda tinha acabado de sair do período da escravidão, mas mantinha ainda, né, uma ideia de branqueamento, né, vamos branquear o Brasil. Quer dizer, havia uma construção racial muito excludente, né? Racista mesmo. Na época, né? E que na época era tido como científico. E eu queria entender isso. É um interesse específico de uma história, né, do Brasil.
será que eles consumiam? Eu fui na filatélica para saber onde é que eu podia achar, enfim, eu não sabia se tinha coleções. A única coleção que eu conhecia era da Fundação Joaquim Nabuco, né? Mas será que tiveram outros colecionadores? Eles, né? Que imagens da África circularam aqui? Vai ser até uma apresentação do trabalho meu no Congresso de Historiadores, agora em julho, né? A África imaginada na Belle Époque. Que África era essa? Que chegava, as imagens que chegavam para os brasileiros e que também ajudavam a criar estereótipos sobre o continente africano. Bom, então, as imagens aqui, né? Aqui, por exemplo, faz parte da coleção Augusto Oliveira, 70%, 75% da coleção dos 300 postais que nós temos, e existem outros, mas eram enviados por uma mulher. Eu demorei para identificar, porque tinha lá Borg, J. Borg, ou Madame Borg, e aí eu não sabia se era a mesma pessoa, eu fui ver pela letra, né? Então eu entendi que era, sim, o nome dela era Jeanne Borg. Em um dos cartões eu li ela dizendo que ela era belga, ele achava que ela era francesa. Ela disse, não, eu sou belga, sou casada com um funcionário de uma empresa há 10 anos no Cairo. Então, pelos cartões eu fui conseguindo, né, saber quem era essa mulher. Então ela fala, olha, eu preciso... E aí é interessantíssimo, porque ela vai descrevendo assim, olha, os selos, ela fala muito, né, a questão dos selos é importantíssimo, né, no colecionismo. E ela dizia, olha, os selos estão caindo, você não tá colando direito. Ela reclama com ele, né? Ela tem esse cuidado de dizer assim, olha, eu tenho aqui um álbum de 200 cartões que eu separei só para suas imagens, eu quero fotos de tipos do Brasil. Então, essas trocas, né, essa correspondência entre eles é importantíssima, porque eu fui conseguindo montar essa história a partir desses textos, né? Então, aqui é um dos cartões, né? Aqui é uma cromofotolitografia, tem vários nomenclatores, pode chamar fotolitografia, cromofotolitografia, né? E é interessante porque, para quem estuda especificamente, eu não fiz esse estudo tão aprofundado, né? Por exemplo, o número de tons, né? Então, quanto mais tons, cada empresa de edição de postais, ela se destacava por ter uma tecnologia nova. Então, aquela que incluía um determinado pigmento no cartão, né, ela lançava isso como uma grande novidade. Isso era motivo de maior ou menor prestígio dessas casas de edição. Lembrando que a maioria ainda estava na Europa, né? Aqui também passamos a ter as nossas casas de edição, né? Inclusive muitos eram fotógrafos, já tinham seus estúdios, né? Como o Gaensley, o Marco Ferrez, o Lindemann, né? Que viraram produtores de postais, né? Reaproveitando as suas imagens, as suas fotografias, suas cartas, inclusive fotografias que eram vendidas antes como carta de visita. Esse que eu vou mostrar para vocês. E aqui é uma imagem, eu não sei, a minha visualização está ruim porque tem os quadrinhos aqui do Zoom, né? Então eu não consigo... Aqui está falando de colônias francesas, né? Então é exatamente, esses cartões chegavam já com o nome de territórios, colônias, né? Francesas. Então aqui falava, né, de uma população local que ia receber o administrador francês, né? Que eram já de fotografias, né? Que era da coleção Gaston Renault. Então, você tem indicação, e aí cada elemento desse vira uma pesquisa, né? Que fotografias eram essas, quem produziu, como, quando. Já com carta postal, lembrando, no Brasil era chamado de bilhete postal, né? Então, bilhete postal como cartão postal, é a mesma coisa, mas o termo cartão postal vem do cartão postal, né? Da versão francesa. Era um momento, então, essa coleção é interessante porque ela me permite, era uma coleção praticamente toda de cartões etnográficos, né? Então, eram cartões exatamente que mostravam povos e culturas, né? Tipos humanos e paisagens, mas, majoritariamente, de regiões do continente africano e do continente asiático. Uma outra, uma perdida nos Estados Unidos, assim, mas 99% eram dessas regiões. O que eu achei curioso, quer dizer, mostrava que já tinha um interesse específico do Augusto por esse tipo por essas localidades. Como eram localidades que estavam, grande parte, sob domínio de países europeus, né, a partilha da África, lá no final do 19, então você tem muito quer dizer, os produtores de postais, normalmente, eram europeus que estavam lá, né,
que fotografavam, que mandavam as matrizes para a Europa, e elas eram reproduzidas em postais, né? E aí elas respondem muito aquelas ideias de, olha, que imaginário sobre populações, né, negras existia na época, principalmente, né? Então, aqui não vou falar só, assim, uma parte são populações negras, mas você tem, a coleção, ela também tem uma parte sobre o continente asiático, que é interessantíssima, né? E tem também sobre o norte da África, que é o norte árabe, né? Então, mas grande parte ainda, algumas dessas imagens, elas correspondem a um tipo de fotografia muito racializada na época, que fazia parte dos museus antropológicos, né? Aquelas imagens dos tipos humanos, frente, perfil, né? Eu estou fazendo um artigo agora sobre um colecionador, que é o Roland Bonaparte, que foi um sobrinho neto do Napoleão, que ele fazia parte dessas sociedades antropológicas. Então, ele saía colecionando milhares de fotografias, então, algumas das quais viraram, inclusive, postais. Mas o padrão da época de representação de determinados povos era nessa linha como observação antropológica, né? Eles não tinham nome, eram tipos. É como se cada indivíduo ali representasse um todo. Então, no Brasil também tinha isso, né? Só que, claro, esses tipos não caíam muito sobre populações brancas no Brasil. Dificilmente você vai ver um postal falando tipo branco, tipo, né? Você tem um léxico, né? Uma gramática muito específica para distinguir realmente determinadas populações. Aquele é um tipo de homem anti-Xanaka, lá em Madagascar, a costa leste de Madagascar, né? Aqui no Brasil também, você tinha a incorporação desse termo, né? Então, as pessoas procuravam, eu quero carta postal de tipos, né? Quero uma carta de visita de tipos. Então, havia muito essa padronização, é como se um determinado modelo que se espalhou e foi espelhado, digamos assim, para diversos países. Então, aqui Augusto Oliveira, né? Rua do Bom Jesus, Pernambuco. A maioria tinha o número, né, correspondente do clube. Com exceção, é interessante que essa mulher do Egito, a Giane Borg, ela não fazia parte do clube. Ele convidava ela, dizendo, não, agora eu não posso. Mas os outros, de outros países, da Argélia, de Madagascar, de Cabo Verde, enfim, do Japão, né, da China, todos eram desse clube, os correspondentes. Alguns eram empresas já especializadas nisso, como o Paul Lelouch, que era já um agente, né, que atendia as demandas dos colecionadores, a gente percebe isso, e outros não, eram colecionadores particulares, né, e aí um dizia assim, de Moçambique, eu gostaria de fotos de tipos de mulheres brasileiros, né, eu queria tipos brasileiros. Tinha um do Ceilão que dizia assim, as mulheres aqui não são diferentes, não, né, assim, as mulheres do Ceilão não são tão diferentes daí de Pernambuco, né, então, imagina, eram correspondentes assim de regiões, né, extremamente distantes do globo, né? Mas que e a velocidade com a qual esses cartões postais chegavam é incrível. Você começar a mostrar a data de expedição, a data de chegada, né? Então era algo que realmente funcionava, né? Então algumas não são só fotografias, né? Elas são ilustrações de pinturas, né? E aí eu descobri, por exemplo, no gosto orientalista da época, o Augusto Oliveira, ele tinha um interesse muito específico, né? Como muitos brasileiros na época, eu queria descobrir mais colecionadores da época, assim, porque era o período da egiptologia, né? Da febre, inclusive do orientalismo de modo geral. Então, Dom Pedro II era um orientalista, né? Ele tinha um interesse, ele viaja para o Egito, e ele vai ajudar a incutir muito esse interesse por temas, né? E aí, a ideia, claro, eu me lembro um autor chamado Eduardo Said, né, que fala sobre orientalismo como uma construção, né? Tem muito mais imaginação do que propriamente realidade naquelas imagens que chegam, a ideia do harém, né? Aquela imaginação. O harém, muitas vezes, não correspondia àquele idílio que se tanto pregava na época, mas isso povoa nosso imaginário até hoje, né? Então, esse imaginário sobre o Oriente, ele é reproduzido também nas pinturas e chega nos postais. Então, há pintores que não são tão famosos, como Eugène Delacroix,
né, orientalistas na época, e que parece que eles trabalhavam mais para esse mercado mais popular, que era dos mais, digamos, o comércio, que era que eram os postais. Esse aqui eu descobri que era um pintor italiano, eu vi aqui pela legenda, Fábio Fabi, né? Nunca tinha ouvido falar desse Fábio Fabi. Aí fui atrás de tentar entender, decifrar o nome dele. E aí eu percebi que era um pintor, digamos assim, do orientalismo italiano, não era tão famoso, né? Mas que muitas imagens postais eram reproduções de suas pinturas. Não tem reprodução, por exemplo, eu não vi na coleção Augusto Oliveira reproduções de pintores mais famosos. Então, eu percebi. Muitos pintores locais, né? Por exemplo, no Cairo, tinham aqueles pintores locais, provavelmente vendiam suas obras como souvenir, também eram, né? Vendiam suas imagens para reprodução em postais. Né? As fotografias, quer dizer, move um comércio local, muito, não só de produtores, mas de fotógrafos, né? Então, fotógrafo francês já para o Líbano para fotografar, né? Então, há toda uma rede aí que ainda tem muito para ser estudado, né? Essa rede de circulação de fotógrafos, por exemplo, voltados para o mercado dos postais. Né? Então, também o selo, né? As egípcias, né? Que tem muitos cartões também com selo, né, nessa coleção, outros que foram retirados, né, que já não, inclusive eu percebi que era uma série, né, normalmente ela mandava 5, 6, né, cartões, né, então, ela numerava, né, ela mandava assim, e ele mandava assim, ela falou, recebi os 15 cartões que você me enviou, então provavelmente ele mandava. Gostaria muito de saber que cartões foram esses de Pernambuco que ele enviou. Um deles, ela diz assim, que interessante, você mostrou o lugar onde você trabalha. Eu disse, bom, a Rua do Bom Jesus, existem muitos cartões da Rua do Bom Jesus, que é um cartão postal da cidade do Recife. E, provavelmente ele foi lá e sinalizou onde ele trabalhava, né, nesse postal. As fotomontagens eram muito comuns, isso também é interessantíssimo, né? Essa sobreposição entre tipos, né, representativos do local e a paisagem, né, escolhida, digamos assim, cenário. Gente, por favor, me fale do tempo, eu vou passar aqui mais rápido, né? Passando já, então, a coleção, ela é bem, uma boa coleção, uma coleção que eu estou trabalhando nela para a gente publicar, né, toda a coleção, todas as imagens, em um catálogo, que a princípio vai sair online, depois espero que impresso pela Fundação, né? Então, eu estou trabalhando exatamente no texto da apresentação dessa coleção. E outras, a ideia é a gente publicar mais, né? Falei já com o Henrique, porque tem a coleção Josébias Bandeira, que é uma coleção também super interessante, importante, que vale a pena, para ser usada também em sala de aula. Existem muitos materiais que podem ser, né, utilizados por professores, né, principalmente os do Brasil, das paisagens, né, enfim. Então, a ideia da gente é tornar acessível. Já a coleção Josébias Bandeira e a José de Paiva Crespo estão disponíveis online, não como livro, como catálogo, mas só, né, como busca, num site que depois eu deixo para vocês no chat, Vila Digital, que é um site da Fundação Joaquim Nabuco, onde as imagens que já estão digitalizadas estão disponíveis. Então, vocês podem encontrar em baixa resolução lá. Isso ajuda muito os professores, né? O livro que eu publiquei, esse Cotidianos Afrodescendentes, foi com essa ideia de dar sugestões de usos em sala de aula dessas imagens. Né? Aqui o dou carta de visita, então, alguns artigos e textos trabalham com essa, não é um erro, não, é dou carta de visita mesmo. Né? Aqui é um trecho, é um print do livro, né? Mostrando, né, a importância do carta de visita, principalmente nos anos 70 do século XIX, né? 60, 70, né? do Zderry, que criou essa tecnologia da possibilidade, né, de uma fotografia ser reproduzida em cópias, 4 cópias, 6 cópias, 12 cópias, né? E isso garantiu, né, e aí foi um sucesso, porque antes você tinha, né, imagens da daguerreótipo que eram caríssimas, únicas, né, ambrótipos, daguerreótipos, e aí a carta de visita é importante porque ela já é o início dessa popularização, né, da imagem, como diz Walter Mestre, da era da reprodutibilidade técnica, a imagem reprodutível mesmo e cambiável, né, trocável.
trocada, não sei se trocada, uma imagem que pode ser trocada, uma imagem que pode ser vendida e reproduzida, né? E aí, a partir dela, e o postal é digamos, o topo dessa mercadologização, digamos assim, da imagem. É interessante porque, se nós percebermos aí, já uma parte mais analítica dos conteúdos, eu coloquei assim, as imagens que não entravam nos cartões postais, né, principalmente populações negras no Brasil. As imagens que eram comercializáveis, que entravam, digamos assim, com potencial de comércio, elas atendiam muito ao imaginário exótico, porque elas eram muitas vezes vendidas, em grande parte, na verdade, para o exterior, né? Então, elas estavam ali nos portos, né? Elas eram consumidas por estrangeiros, então elas atendiam muito a um imaginário do Brasil que foi construído na época, né? Então, as imagens, digamos assim, mais empoderadas, aquelas que estão, porque populações negras livres, forras, né? Já existiam, né, grupos que haviam conseguido conquistar sua liberdade, ou comprar sua liberdade, e que se valiam da fotografia para se inserir socialmente, porque, como diz Couto Socos, né, no Negro no Estudo do Fotógrafo, ela vai mostrar como esses grupos, a fotografia era importante naquela sociabilidade para se afirmar, né? Então, muitos homens, mulheres negros que não estavam em condição de escravizados, bancavam aquelas fotografias e usavam. Inclusive, até aqueles que estavam na condição de escravizados, eram chamados de escravos de ganho, que juntavam dinheiro, né, e pagavam um estúdio para fazer uma fotografia, às vezes estudos mais populares. Mas havia famílias ricas no interior de São Paulo, por exemplo, que no pós-abolição, né, algumas famílias negras também têm fotografias incríveis do Militão Azevedo, que estão no Museu Paulista, e que mostram, né, outras visualidades, porque estamos acostumados também àquelas imagens muito repetitivas, né? Sempre a população negra numa situação de subalternidade ou de sofrimento, né? Então, também é importante mostrar que existiam essas outras fotografias, mas não era a maioria, obviamente. Então, aqui é do Sebastião Arruda, né? Ele é um abolicionista, né? Uma das lideranças abolicionistas no Clube do Cupim, que era um clube abolicionista de Pernambuco, né? E é interessante porque ele vai usar a foto, né? Aquela foto, às vezes era a única foto que a pessoa poderia comprar, adquirir, então ela tinha que representar tudo, né, daquela pessoa. Ele vai usar os símbolos daquilo que ele queria se apresentar, que era quem? Era alguém do Clube do Cupim. Então, ele usa a cartola com o nome Cupim, né, que é para mostrar que ele é o abolicionista, que ele faz parte, né? Então, as poses, os cenários, né, são tão padronizados na época que você não sabe dizer se essa foto, quer dizer, que uma foto é uma foto francesa, tirada na França, tirada no Brasil, né, porque era um momento ainda de muito, digamos assim, enrijecimento da imagem, né, do padrão, a convenção imagética na época era muito forte. Imagem que não caberia em postais, essas imagens não iam para os postais. Essas imagens eram para consumo particular, para os álbuns, né? Aqui também da Faculdade de Medicina da Bahia, né? E aí, de novo, o símbolo, né? Então, sempre eram imagens que projetavam esse indivíduo naquela sociedade, né? Tentavam tirar o estigma, né, da condição que a maioria das pessoas negras estavam vivendo naquele momento, né? Então, os padrões, imagina, o cenário muito parecido, né, aqui de um estúdio famoso em Pernambuco, do Alberto Henschel, né, um dos fotógrafos mais importantes no Brasil, né, no século XIX, né, fotografia alemã, né? E aqui não é a população negra, eu coloquei esse daqui, que faz parte da coleção Francisco Rodrigues, para vocês verem, né, como essas fotografias foram incorporadas pelas elites como propaganda de si, né? E como os padrões eram muito semelhantes. E também, claro, algumas famílias fotografavam fotografavam pessoas escravizadas que trabalhavam para elas. Então, a mais famosa, uma das mais famosas, inclusive, que estampa a capa do livro do Luiz Felipe D'Alencastro, que é coordenado pelo Luiz Felipe, né, que é a História da Vida Privada no Brasil 2, volume 2, a capa é essa imagem, né, que ele até diz, o Brasil todo se resume nessa foto. Que é uma imagem que foi trabalhada por Gilberto Freire, né, então a imagem que famosa, é só um minuto, só um momento aqui. Eu tenho umas gatinhas
Vou tirar a gatinha que está aqui na caixa. Então, as gatas, eu deixei meu cartão postal aqui em cima da mesa. As minhas gatas estão querendo pegar o meu postal, para vocês terem uma ideia. Tenho 4 gatos. Aí elas estavam aqui mexendo. Ai, meu Deus, vai destruir meu material. Eu tive que tirar, desculpem. Enfim, então, aqui essa foto mais famosa, né, a da ama de leite Mônica, que era uma escravizada, com o Augusto Leal. E aí tem outra foto dela mais velha, na mesma coleção, Francisco Rodrigues, né, também carta de visita. Né. Claro, as cartas de visita, elas eram voltadas mais para o consumo familiar, ou do meio social, para os álbuns, então a marca, né, o registro era do fotógrafo, da casa, do estúdio, né, então Ferreira Vilela, Albert Henschel, né, e os postais não, os postais já entram com outro tipo de legenda, é uma legenda explicativa, já é uma padronização da imagem, porque ela era voltada para um público muito amplo, e isso também é interessante para o historiador, né. É interessante como as imagens de carta de visita que foram incorporadas como postais, por exemplo, essa daqui, né, que é do Lindemann, foi uma carta de visita, provavelmente para uma família, mas que a matriz, quer dizer, o negativo foi reapropriado, né, foi reproduzido, na verdade, anos depois, já no século XX, né, alguns anos depois. A imagem provavelmente é uma carta de visita de 1870, 80, e lá em 1902, 3, né, no início do século, ela foi produzida como postal, já aqui com a legenda, né, Ama, Bahia, porque o Lindemann, ele colocava A, B, C, ele colocava as letras, então, e usava essa nomenclatura que era que fosse um tipo, né, então, tipo Ama. Então, né, e é interessante, né, que também os cartões postais do continente africano, né, muito semelhantes, no caso aqui não era a Ama, quer dizer, era a mãe da criança, né, mas o modelo, né, de condução das crianças, né, porque aqui é uma mulher africana, né, no Brasil, ainda ou afrodescendente, né, mas a maioria ainda, naquele momento do século XIX, né, eram africanos, né, africanos nascidos na África, transportados, embora o tráfico de escravos já tinha sido proibido, mas havia uma população nascida no continente africano que morava no Brasil, vivia no Brasil, né? Ou filhos de africanos e que reproduziam ainda, né, os hábitos, enfim, de sua cultura. E aqui, por exemplo, é um cartão postal, né, do Fortier, né, que é esse fotógrafo francês que vai para o Senegal e produz milhões de fotografias do oeste africano, né, que são reproduzidas, então. Mas observa os padrões, quer dizer, porque era um padrão, é como se houvesse uma globalização de um gosto, né, de um padrão por esse tipo de imagem, por esse tipo de... Nesse caso, né, porque eles tinham também postagens de várias outras. Aqui é um cartão da Martinica, de Guadalupe. Né, eu pesquisei também para esse novo artigo uma série de postais, que é uma coleção que está na biblioteca da Martinica, está disponível online, da coleção Schweitzer, que foi um abolicionista que é francês que esteve, que lutou também pela abolição na Martinica, em Guadalupe, né, que são regiões, que são departamentos da França, foram colônias e depois viraram departamentos da França. Então, você tem várias coleções de postais, são muito semelhantes, né, às do Brasil, e as que foram produzidas sobre o continente africano. Então, há uma padronização, e uma padronização não só técnica, como também voltada para determinados grupos sociais, no caso aqui, populações negras. Né? Então, assim, a ideia do trabalho, aqui é uma carta de visita, aqui é um postal, do Cristiano Júnior, aqui, né, que se popularizou pela vinda de cartas de visita de homens e mulheres negros, mas em funções, né, em determinados trabalhos, então, barbeiro, vendedora, né, eram populações escravizadas. Então, sempre marcada pela ideia da imagem do trabalho. Né? E é interessante também aqui, né, muito semelhante, né, imagens de vendedoras era muito comum, né, né, que chamava as minas, né, as mulheres minas que ocupavam os mercados e vendiam, né, as quitandeiras. Então, há também todo um imaginário e há uma demanda por esse tipo de imagem, porque elas se tornam um estereótipo exótico, né, para populações europeias que consumiam essas imagens. Né? Então, aqui vendedora de bolinho de peixe, aqui vendedora de frutas. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma comparação com fotos do Caribe também. Aqui é interessante porque é uma fotografia
do Marco Ferrez. É uma carta de visita que você localiza, ela faz parte da coleção do Gilberto Ferrez e que está disponível no Instituto Moreira Salles, né? Você pode visualizar online. Ela é, provavelmente, dos anos 80, século XIX, e aí eu encontro a cartão postal, né? Que é um cartão postal já do início do 20. Esse postal, perceba, e ele está como clichê Lindemann, ele não está com referência a Ferrez. E aí tem uma dissertação de mestrado da Isis dos Santos, que ela trabalha isso. Ela vai mostrando, ela trabalha os cartões do Lindemann, né? E aí esse engano, é um engano, não é? Porque em algum momento, provavelmente, eles compartilharam, né, o estúdio, e às vezes o clichê ele é diferente, parece que é a mesma foto, mas não é. Então, provavelmente, ela tirou, essa pessoa tirava várias posições, né, ou várias cópias, às vezes com breves detalhes de mudança de pose, né? E o Lindemann editou, mas é interessante que a ideia é que como se a foto fosse do Lindemann, e a foto é do Ferrez. E o Ferrez, aí é interessante que o Ferrez vai também editar postais com essa mesma foto. Então, ela vira uma foto clichê, ela vira um estereótipo. O que também mostra essa dessubjetivação das populações negras. Elas se tornam, assim, objetos de consumo de imagens, né? De novo, sem nome. E aí eu vou mostrar a vocês, até sem lugar de origem, porque nesse caso aqui, tem hora que ela aparece como, mais na frente, o Ferrez vai editar como Negra da Bahia, e aí já usa o termo negra, é interessante, porque aí em alguns você tem vendedora de frutas, no Lindemann bota vendedora, e o Ferrez coloca negra, ele usa um vocabulário racializado. Então, tudo isso, né? Vou caminhando para concluir aqui com vocês, né? Então, mostrando essa né, transposição da imagem da carta de visita para o postal. Esse aqui é o postal que eu consegui adquirir, né? Também que aqui ele coloca Negresse de Bahia, Negra da Bahia, é um cartão de 1909. Né? Esse aqui, ele está no plástico aqui, né? Ele é enviado, eu ainda estou traduzindo aqui, né, que tem a legenda, a fotografia Marco Ferrez, ele foi enviado, né, para Neuilly-sur-Seine, né, a cidade de Neuilly-sur-Seine, que é a região ali da Ile-de-France, né, e sai do Rio de Janeiro e vai para lá. Então, e essa daqui, eu não sei se essa é da APN, aí eu também fui atrás da pesquisa sobre a Associação Filatélica de Nancy, né, que era também uma associação famosa, e eu espero, inclusive, quem puder passar informações e ajudar nas pesquisas, eu agradeço, quem tiver cartões desse tipo, por favor, e quiser colaborar com a pesquisa histórica no Brasil, eu peço encarecidamente, porque o interesse não é a posse do material, mas é a imagem, para poder citar, inclusive, a sua coleção. Se você tem uma coleção que pode me ajudar na pesquisa, citarei com o maior prazer essa coleção em todos os trabalhos que for desenvolver. Né? Então, é muito importante, porque isso aqui é um achado. Eu só achei porque o colecionador colocou online, né, para vender, e aí eu enlouqueci. Aí falei para ele, na França, consegui, ele mandou. Mais difícil, né? A gente conseguir, nem sempre a gente pode comprar. Então, esse aqui de 1909. E aí esse cartão também foi editado pelo Marco Ferrez, já com outra composição de uma outra carta de visita, que eu não vou entrar aqui em detalhes, está no meu, vai sair num artigo, essas análises, eu vou passar depois para vocês. Ainda não saiu o artigo, mas vai sair. Espero. Mas ele está em fase de aprovação, né? Essas revistas demoram. E aqui, ó, Negra do Rio. No outro, né, Negra da Bahia, aqui do Rio. Quer dizer, o que mostra exatamente como essa imagem ela foi perdendo, né? Ela vai virando realmente um tipo, né? Que é usado para mostrar uma imagem exótica do Brasil. E esse aqui é muito forte. Esse aqui foi do Levi. Isso aqui é interessante, porque, como eu falei, não é o Levi Leloux, eu vi a imagem, eu não sei para quem ele vendeu, né? Mas eu citei, então, quando eu cito no artigo, eu cito como parte com imagem do catálogo. Se o catálogo for publicado, então eu vou citar a fonte que é o catálogo. Né? Gostaria até de conhecer a pessoa que comprou. Porque tem uns dizeres aqui que foram muito fortes, inclusive, assim. Depois eu leio para vocês, que fala assim, raça negra, boa para o trabalho, assim, é um escrito muito racializado, racista mesmo.
né? Mas é uma fonte preciosa para a gente compreender a sociedade brasileira, né? Então, ele escreve aqui, né? Raça africana, que foi importada ao Brasil pelos portugueses, 1600 a 1700, raça forte, veja, isso está depois da escravidão, mas ainda o imaginário, né? Muitas pessoas não se descolaram daquele, né, daquele modo de pensar e conceber as populações. Então, é muito forte isso aqui, mas é um registro histórico preciosíssimo para quem trabalha esse tema. Né? E aqui ele fala APN 1893, né, que é o clube, né? Desculpa, que é a Associação Filatélica, de 1913, isso aqui. Né? E aí eu vou mostrando, né, como essas imagens vão introduzindo determinado imaginário, né, vai incutindo um determinado modelo de pensar. Não é à toa que hoje ainda reproduzimos esse modelo, porque foram muitas imagens que impregnaram a nossa percepção, inclusive, das populações. A imagem que sempre estavam colocando, mesmo no século XX, estabelecendo locais de subalternidade. Então, aqui, por exemplo, eu analiso essa legenda, né? Cachopana de negros. Quer dizer, é como se a imagem da pobreza fosse, sabe, naturalizada como associada à população negra. É como se não conseguisse sair desse imaginário. Né? Foi negro, é pobre. Isso. Então, a gente não percebe, mas muitas vezes, né? Mas o quanto nós somos influenciados também por um determinado grupo de imagens, né, que foi permeando a nossa sensibilidade, a nossa percepção. Esse aqui é da coleção Josebias Bandeira, né? A coleção Josebias ela é bem variada, né? Então ela não tem uma temática tão específica como a da Augusto Oliveira, né? Mas tem imagens riquíssimas, né, da Belle Époque, enfim, da sociedade europeia e brasileira, né? Enfim, gente, é isso que eu... Desculpa, demora. Empolguei. Como é que eu fiz? Stop share. Okay. Isso. Olha, pessoal que quiser fazer alguma pergunta, eu quero agradecer a doutora Cibele, muito interessante, né, o trabalho que ela desenvolve sobre os cartões postais, que eu acho que para a filatelia, nós que colecionamos selos, o grande interesse dos cartões postais seria a postalização deles, né? Se eles realmente circularam de forma postal, porque muitos dos cartões que foram apresentados aqui, eles não têm, a gente não viu o verso se ele realmente circulou pelo correio, se ele foi enviado, por exemplo, dentro de um envelope. Eu acho que até a postalização ajudaria na pesquisa, porque, de repente, o cartão, da onde ele saiu, para onde ele foi, se ele passou por algum lugar, né? Então, mas é muito interessante mesmo. Parabéns, foi muito, muito positiva a sua explanação. Se alguém quiser fazer perguntas, podem ficar à vontade. Regina, pode ficar à vontade. Cibele, obrigada, amei a sua palestra. Eu queria fazer umas perguntas, algumas são simples. Olha só, você falou que vai ter um congresso África Imaginada, é isso? Não, esse é o Simpósio Nacional da Associação de Historiadores, Associação Brasileira de Historiadores, da ANPU, Associação Nacional de Pesquisadores, Professores em História. Da ANPU. Aí eu vou apresentar na ANPU um trabalho, um dos simpósios, que é Imagem e Cultura Visual, cujo título é África Imaginada na Belle Époque, que e eu vou trabalhar um pouco esses clubes. E vai ser quando essa? Em julho. Eu vou deixar também aqui disponível para vocês meus contatos, né? Quem quiser conhecer um pouco artigos ou trabalhos. Tem o livro também, gente, esse Cotidianos Afrodescendentes, que quem quiser também dar uma lida, está disponível online. Então, eu posso também passar informações. Eu queria muito contato também de vocês, ou se quem puder entrar em contato para ajudar aqui na pesquisa. Essa informação é incrível que o Miguel passou dos selos. Eu quero muito começar a pesquisar também os selos, entender melhor essa... Eu soube, viu, Miguel, que eram postais, esses do Augusto eram envelopes, ela fala disso, dos envelopes. Mas por exemplo, os outros das outras coleções, não. Né? Então, eu quero muito conhecer mais esse universo, com certeza vai ajudar muito. Cibele, sobre colaborar, eu faço paleografia, né? Filologia e paleografia. Então, eu também estou nessa lida de buscar os documentos, assim como você, só que eu estudo mais a língua portuguesa, né? Eu faço a transcrição e estudo a língua. E até se você tiver dificuldade, pode mandar a foto que eu ajudo. Então, se você quiser, eu posso divulgar você no
nos meus grupos de paleografia, e para ver se o pessoal tem postais, assim, alguns têm material próprio, né? E para te ajudar a achar. Mas eu tinha mais uma pergunta para fazer. Dos teus postais, os mais antigos são de quando? Você não tem... Os postais que nós, quer dizer, na fundação, né, eles são do início do 20, assim, basicamente, porque os ilustrados, né, nós temos um ou outro, até Henrique pode me ajudar nisso, porque, enfim, não explorei todas as coleções a fundo, né, mas, toda a experiência que eu tenho, eles são cartões ilustrados Na coleção do de 20. José Agora, Brito, eu sei que tem no final do 19, 1897. um ou outro. Mas um ou outro. é de Pernambuco, mas é 2 exemplares. A massa tem mesma é de 1900 a 1910, 1915, antes do início da Primeira Guerra. Tem um bilhete postal, acho que na coleção José Bias, que ela é ainda, inclusive ela não é litografada, não é ilustrada, né? Nesse modelo fotolitografada. Os filatelistas chamam de inteiro postal. Até tem um especialista aqui que é o Reinaldo. Pronto. A gente tem um ou antes outro do cartão ilustrado. Exato, um ou outro na coleção José Bias. Mas agora sim, as fotografias não, aí as cartas de visita são no final do 19, meados ali entre 70, último quartel, né? 19. A última, prometo. Em um dos postais que você mostrou, tinha um carimbo seco ou não é impressão minha? Era o de Martins, eu acho que é do acervo, é da própria biblioteca, para dizer que é acervo da biblioteca. Eu vi esse carimbo também, carimbo seco, na parte superior do cartão postal. Não era carimbo postal, não, era carimbo determinando que era do acervo da biblioteca. Ah, tá. Obrigada. Não era do fotógrafo. Oi? Não era do fotógrafo. Eu posso voltar. Era Vocês querem que eu volte? Eu tenho alguns aqui que eu posso... Eu separei até, não deu tempo de eu apresentar, mas se vocês quiserem dar uma olhada, que não necessariamente foram mas por conta dos selos, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, mas não são aqueles, não. Não sei se eu posso voltar também lá na apresentação para te mostrar e você conferir. Mas... O da Martinica, que você usou da biblioteca de Martinica. Sim. É da biblioteca Schwelzer. Porque aí, esses aí, eu não tenho, quer dizer, não tive acesso físico, né? Eu fui no acervo da biblioteca, né, que está disponível online, e aí eu fiz a reprodução da imagem. Aí, sim, eles estão todos praticamente com os carimbos da biblioteca. Eu nem me lembrei isso da Martinica, né? Aqui são alguns aqui do Egito, né? Que a maioria dos Augusto Oliveira, dos cartões são do Egito, né? Aqui já é um fotográfico. Outro aqui. Ok, eu vou... Apresentação, fechar a apresentação. Isso, deixa eu fechar aqui. Eu ainda estou com a apresentação? Vocês estão vendo a apresentação? Não está compartilhado. Então saiu, pronto. Não, eu tô com a mão levantada, mas eu acho que o Jaque e o Luciano levantaram primeiro, aí fica à vontade. Depois eu faço a pergunta. Então, posso colocar as questões, então, para a doutora Cibele? Pode, eu faço depois, Luciano. Você levanta primeiro. Então, primeiro, parabenizá-la, doutora, pela palestra, foi sensacional. Muito obrigado, né, pelo privilégio. E tem 3 questões que eu acho que seria mais interessante eu colocá-las inicialmente, e aí a senhora se posiciona de acordo com o que achar conveniente. Na verdade, seriam 2 perguntas e uma reflexão que eu gostaria de dividir. Eu fiz alguns estudos, né, sobre o discurso imagético dos selos postais, muito menos, digamos assim, importantes, muito mais despretensiosos, mas, assim, a senhora falou em um padrão, né, na produção dessas imagens dos postais, principalmente entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Principalmente no século XIX, a gente observa esse padrão nos selos postais.
né? Só que eu observo que há uma divergência nesses padrões. Enquanto que nos padrões dos postais se prioriza o exótico, né? Se priorizam os tipos raciais que destoam daqueles que, dentro de um discurso racial da época, seriam os tipos ideais, nos selos postais a gente observa algo bem diferente, onde se prioriza, né, um padrão, de certa forma, oposto. E aí a minha pergunta é a seguinte, esse padrão do exótico, não sei se na sua pesquisa você chegou a ver isso, no que diz respeito à rede de produções dos postais, ele parte de uma iniciativa privada, que, consequentemente, ele tem o apelo comercial, ou parte de uma iniciativa estatal, onde o Estado tem a ideia de produzir uma imagem oficial dele que vai circular nessa proporção que você mesma colocou aí, né, na sua apresentação. Então, essa seria uma primeira questão, né, que eu colocaria. Uma segunda questão, e aí é uma curiosidade minha, né, é se esse discurso veiculado nos cartões postais, se ele dialoga com outras fontes. Se você chegou a trabalhar em alguma forma dessa maneira, porque na medida em que você foi colocando, né, ou, digamos, as bases desse discurso imagético, imediatamente eu conectei, por exemplo, com a literatura perdão, de viagens da época. Por exemplo, com as Viagens Maravilhosas do Júlio Verne, em que ele reproduz no discurso literário exatamente o discurso imagético que você observa nos cartões postais. Então, será que em outras fontes esse diálogo acontece? E isso até me leva à reflexão que eu vou colocar para fechar, digamos assim, de uma certa forma, de um impacto de longa duração desse discurso ao nível de um imaginário social, né? Porque e aí o Hélio, né, está aí também, é um grande colecionador de postais. Até disputei algumas coisas com ele, alguns leilões. Quando eu descobri que era o Hélio, eu parei de disputar. Mas, enfim, quando eu observo, por exemplo, fontes da década de 40, da década de 50, como as estampas Eucalol, né, que foram distribuídas pelo Sabonete Eucalol, que é um resgate de um trabalho alemão, europeu, a gente observa exatamente esse mesmo discurso. Né? Tem até uma série, Curiosidades do Mundo, em que essas curiosidades reproduzem exatamente o estereótipo que a gente observa no cartão postal. E isso eu vejo como algo de longa duração, porque até hoje, e os colecionadores mais avançados que eu podem me corrigir se eu estiver enganado, os cartões que, em termos do mundo do colecionismo, que tem um apelo comercial maior e, consequentemente, que tem um preço maior, são exatamente esses do final do 19, início do 20, que reproduzem esses tipos sociais, né? Enquanto que outros já conseguem ser comercializados ou são comercializados por um preço menor. Né? Então, ficam essas duas perguntas e essa reflexão que eu compartilho com vocês. De toda forma, parabéns, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu estou aqui encantada, né, com as perguntas. Regina, viu? Pode colocar meu nome lá na lista, eu agradeço demais, se puder, né, da ajuda paleográfica ou mesmo de colegas que trabalham com postais, eu agradeço demais. Luciano, eu gostei muito das suas colocações e perguntas, né? Bom, então vamos por partes, estou empolgada, mas não vou demorar muito. Exato. Sim, há um diálogo, né? Eu posso te mandar até esse artigo. Eu falo muito de regime de visualidade, não sou eu que inventei essa palavra, gente. Os estudos de cultura visual trabalham com essa ideia de visualidade, exatamente como esse conjunto, essa conjunção de instituições, de indivíduos, uma fusão de elementos culturais, econômicos, políticos, que naquele momento moldam o olhar, por assim dizer, né? Ou induzem um determinado tipo de reprodução, de produção de imagens. Então, esse diálogo, ele é bem identificável, né? O próprio Eduardo Said, ao falar do orientalismo, embora ele não tenha se dirigido diretamente às imagens, né? Mas essa ideia da literatura de viagem, que era muito forte, ela vai alimentar essa imaginação, né? Do 19, desde o final do século XVIII, né? Tem um autor chamado Johannes Fabian, que fala sobre as viagens, um antropólogo, que ele vai mostrar, né, como as viagens científicas do final do século XVIII também vão sendo substituídas
ou vão, na verdade, ocupando, vão dividindo o espaço com as viagens românticas, porque é interessante, e fala do viajante naturalista, o viajante romântico, porque no século XIX é, digamos, o surgimento do turismo, por assim dizer. É um turismo mais amplo, não? Né? Então, essa ideia do indivíduo que vai viajar para se autoconhecer, né? Mas começa a ter realmente, existem estudos que falam sobre a história do turismo que marcam, né, o século XIX por conta dos transportes, do trem, do trem a vapor, do navio a vapor. Então, você tem uma modificação nos transportes que vai também provocar uma mudança de hábito, enfim, né, de público com relação às viagens. E aí também coincide com o colonialismo, né? A fotografia, tem vários autores que falam, a fotografia ela vira arma do colonialismo porque exatamente as expedições, né, as viagens científicas, as viagens de aventuras, né, que encharcam a sociedade europeia de informações das mais fantasiosas, das mais, enfim, racializadas possíveis, né? Então, há todo um conjunto dessa literatura de viagem. Então, assim, eu colocaria, né, há uma correspondência com o pensamento científico da época, uma parte do conhecimento científico, né, da antropologia, do chamado racismo científico, da antropologia física, né, nessa época das mensurações dos crânios, né, do Museu de História Natural, essa ideia né, dos humanos colocados em exposição para serem estudados, né, no caso, populações não europeias, principalmente. Então, há esse diálogo, porque muitas fotografias que são consumidas, elas também atendem aos cientistas da época, que achavam que podiam, né, mensurar e hierarquizar e categorizar os indivíduos por raças, né? Então, há toda uma produção na época, né, sobre desigualdades das raças, que bebiam muito na fotografia, né? E, então, os postais, eles dialogam com esse aparato, digamos, científico, com um aparato cultural, né, das viagens, e, enfim, de um mercado que se forma em torno das viagens, né, das exposições, porque essa ideia de entretenimento e ciência estava muito próxima, né, esses zoos humanos, terríveis, assim, mas elas estavam ali, né, os cientistas achavam que aquilo ali era uma forma de conhecer em outros povos, e ao mesmo tempo virava entretenimento, né, isso já era denunciado na época, inclusive, como pessoas que queriam ganhar dinheiro em cima da exibição de corpos, né, exóticos. Então, essa ideia do exotismo é muito forte na época, né? E, claro, agora você falou a questão estatal, né? Não, grande parte dos cartões postais, esses mais ilustrados, né, eles, principalmente os ilustrados, eles são produzidos majoritariamente por empresas privadas, né? Quando há, inclusive, a liberação, né? A princípio era o governo, e quando há a liberação no final do 19 para a produção comercial e privada, então isso toma uma dimensão, né, que escapa, né, qualquer tipo de... Mas é claro que também as narrativas oficiais alimentavam, no caso da Europa, as narrativas coloniais, né? Então, essa ideia de missão civilizatória, né? Então, havia muitos postais também ligados a missões religiosas também na África, então tem séries de postais só de missões religiosas. Então, todos, digamos assim, grupos sociais envolvidos, direta ou indiretamente, né, com outros povos, produziam postais. Empresas, né, exposições, quer dizer, entretenimento, grupos religiosos, grupos políticos, né, mas era uma, digamos, uma área mais voltada para a produção comercial privada, né? E, então, é isso, dialoga com o pensamento científico da época, com o pensamento científico racializado, né, pseudocientífico, com a literatura de viagem e enfim, outros aspectos que vão moldando esse consumo, vão moldando. E aí você falou muito bem do impacto de longa duração, é isso que a gente precisa observar. Porque é interessante, os selos, né, eu não notei esse impacto, né, do exótico tanto quanto nos postais. Agora, esse impacto do exótico parece que ele é mais forte nos selos mais recentes, não recentes, digamos, nos anos 70, 60, né? Porque corresponde também à imagem da Embratur no exterior. É incrível, né? A imagem do corpo da mulher objetificado, né? Da mulher brasileira, erotizada. E aí você tem as propagandas da Embratur, que era, você olha assim, mas que é só propaganda erótica, né? Então, que vendia uma imagem do Brasil, né, e da mulher brasileira. E aí sim você tem, né, selos que
de alguma forma. Mas os selos têm, eu acho que aí eu precisaria realmente me aprofundar e perceber melhor essa iconografia, né? Mas com certeza pelo menos os que eu vi, não correspondem tão diretamente ao elemento exótico dos cartões postais, né? Mas tem muito a ser estudado ainda. Os africanos dessa época têm muito elemento exótico nas imagens. Os africanos dessa época, Níger, somente de origem francesa, tem muito elemento exótico na imagem. Os selos, no caso, também? Os selos. Sim, até observar. Mas aí eu acho que é interessante a gente analisar o local de onde parte a produção da imagem. Porque, como o Domingos está colocando perfeitamente, quando pensamos, né, nas emissões filatélicas inglesas, francesas, belgas, né, desse período, o exótico ele salta aos olhos. E, nesse caso, o discurso imagético, do qual o selo é veículo, ele referenda o discurso científico que justifica a dominação imperialista. Agora, é interessante quando nós observamos o caso, por exemplo, do Brasil, né, onde a apropriação dessas ideias raciais ela se eufemiza, como a Lilia Schwartz coloca, né? Ou seja, na casa da América Latina, se adapta esse determinismo a uma possibilidade de sair do atraso, daí a ideia do branqueamento. Né? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil e em alguns postais da própria América Latina desse mesmo período, aí o contraste é muito grande. Você mesmo exibiu um postal que mostra os mucambos em Pernambuco e com o selo afixado ao postal. Há um contraste enorme, pelo menos na minha visão, entre esses dois discursos imagéticos. Né? O selo postal, que é a imagem oficial do Estado, aponta para um lado, e a imagem que é produzida por um apelo comercial aponta para outro, diametralmente oposto. Então, quer dizer, o Estado ele quer se colocar como um Estado civilizado, né? Já início de república, uma república moderna, e aí aparecem os próceres republicanos, aquela coisa toda, e a imagem do postal é do exotismo, é do diferente. Né? Então, eu acho que há, de fato, essa pertinência, como o Domingos colocou, nas emissões europeias. Agora, é interessante como que nas emissões da América Latina, esse contraste ele é muito nítido, né? Esse ponto é interessante. Essa ambivalência ela vem desde o tempo do Império, né? Entre mostrar um elemento, por exemplo, da natureza exuberante, né? E mostrar uma sociedade que queria se colocar no conceito das nações como uma nação em progresso. Eu queria demonstrar símbolos desse progresso. Claro que símbolo de progresso naquela época significava adaptar modelos arquitetônicos e urbanísticos europeus. E aí, essa ambivalência ela é forte porque nós temos as paisagens, por um lado, quer dizer, essa ideia de... A imagem que eu projeto, então, eram as cidades, né, divididas no modelo haussmanniano francês de cidade, né? Eram fotografias sem pessoas, muitas delas em postagens, né, são praticamente desertas, exatamente para eliminar, né, os indivíduos, entre aspas, indesejáveis da modernidade. Então, há essa propaganda, que ela corresponde à propaganda oficial, e há essa concorrência com essa mercadologização do exótico, que vai... Então, você tem a imagem, por exemplo, do mucambo, tinha assim, africanos, eu tenho um postal da coleção José Bispo, que era assim, africanos, idílio africano, africanos no Brasil. Né? Então, mas isso também faz parte do discurso, que é um discurso de antípodas, né? Entre a ideia de expor a antípoda do progresso, e aí tendo como sinônimos não só a paisagem, mas pessoas, né? Como se fosse assim, olha, aqui é um lado da moeda, aqui é outro, isso é muito também parte desse modelo do 19 e do 20, né? De colocar extremos. Então, isso aqui simboliza o atraso, isso aqui simboliza o progresso, isso aqui simboliza a barbárie, isso aqui simboliza a civilização, isso aqui simboliza... Né? Então, esse fosso também se reflete na imagem, né? Entre o curioso, o exótico, né? O fora da modernidade, e o que está dentro da modernidade. Então, é tão conflitante, ambivalente, né? Que Olavo Bilac dizia, ele escreveu no jornal Cartofilia, que até eu falei, né, com o Henrique, está num artigo da Mônica Pimenta Veloso, que ela construiu essa documentação, e o Bilac fala assim: parem de colocar fotos de negros e de índios
nos navios. Por quê? Porque ele queria mostrar, assim, não, eu quero mostrar outra sociedade, vamos apagar, esconder, e vamos mostrar que somos, né, um país europeu, europeizado e moderno. Então, ele reclamava disso, né? Então, isso existia, né, na sociedade, entre um público sequioso lá fora do exótico e um público aqui querendo apagar e mostrar. Então, isso é muito presente, muito bem observado, né? Então, eu agora fiquei curiosa para observar mais isso com profundidade, com os selos, porque são locos de produção diferentes, são, né, responsáveis diferentes pela produção. Oi, poderia falar, não? Oi, Hélio, sou eu agora. Oi, vai, fala, vai embora. Rapidinho, eu nem vou fazer uma pergunta, mas que é interessante para nós, filatelistas, começarmos a olhar nossas coleções. Por exemplo, Domingos lembrou muito bem das ex-colônias, a produção de selos feitos pelas ex-colônias francesas, belgas, inglesas, e eu me lembro muito de uma palestra que o Cláudio fez aqui, daquela produção de um desenhista, de um gravador francês, e um dos selos que ele apresentou era a imagem de uma negra, não me lembro se é do Congo, enfim, não vou me lembrar agora de qual país, que tem a ver com esse imaginário que era construído, principalmente os selos serem impressos, produzidos pelo Estado, que é a imagem que se passava para o mundo. Então é interessante a gente começar a olhar, então até a sugestão da palestra de Cibele era para a gente começar a olhar nossas coleções para além do valor monetário, para além das características filatélicas e olhar para características do conhecimento geral, que tem a ver isso um pouco na filatelia temática, quando você vai montar uma coleção para expor, enfim, você tem esse conhecimento para além do filatélico, e aí talvez essa palestra da Cibele ajude a gente a olhar os nossos selos e cartões postais que coleciona, bilhetes postais com outro olhar. O que o Estado queria apresentar com aquilo, do que era produzido. E, Cibele, aproveitando, eu acho que só está aqui Tony, que é da diretoria, seria interessante, até uma forma de você apresentar a sua pesquisa e conseguir material com outros colecionadores, é que você pudesse, a SPP ter uma revista. Tony, eu estou fazendo a sugestão, tá? Você, como diretoria... Fica à vontade. Para você fazer um resumo dos seus artigos, um trecho, e publicar na revista da SPP, inclusive pedindo material para os colecionadores. A revista da SPP tem uma entrada nacional e internacional muito boa, então seria interessante, a partir dos artigos que você já tem escrito, talvez um trecho só, e publicar na revista da SPP para apresentar a sua pesquisa e conseguir mais materiais aí com os outros colecionadores. Eu acho que com certeza você deve conseguir mais coisa. Já fica o convite de fazer um artigo ou uma série de artigos, não tem problema nenhum, e a gente vai colocando nos nossos boletins, sem problema nenhum. Maravilha, então é uma troca, né? Porque eu agora estou interessadíssima, assim, eu quero ler mais também, né, os trabalhos de vocês, as palestras, porque é isso, também os historiadores têm muito conhecimento da parte técnica, né? Então, assim, seja da filatelia, da cartofilia. Então, para mim também é interessante, porque eu ofereço uma informação, mas também recebo outra importantíssima, né? Então, esse contato, essa ponte com vocês é preciosa, vai colaborar bastante. Eu fico muito grata por essa oportunidade de conversar com vocês e estou disposta, assim, a participar, ler, enfim, né, das discussões que vocês têm na área técnica e eu fico, enfim, honrada. E, no caso, rapidamente, eu esqueci foi o Luciano, ele falou do sabonete Alcalol, não sei se ele está aí, mas nós temos uma coleção de rótulos do sabonete Alcalol lá na Fundação Joaquim Nabuco. Tá? Eu posso também mandar um artigo pequeno que eu fiz sobre o Alcalol, mas também a gente tem isso, acho que temos 900 imagens, assim, contando com o verso da embalagem, né? E aí, as imagens reproduzem muito. Eu me lembrei de um postal da exposição, uma das exposições universais, aquelas feiras, né? Que é o mesmo estilo da Alcalol dos anos 40, aquela meio pedagógico, assim, você tem construções de povos, aí você tem a imagem, até a tipografia é semelhante. Incrível, dá para fazer um estudo bem interessante. Tipos do Brasil, tipos do mundo, curiosidades do mundo, viagem através do continente.
várias séries, né? Várias, é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. E esse discurso etnológico, principalmente, ele reproduz, na minha análise, eu tenho algumas coisas aqui, bem menos do que isso, lógico, mas esse discurso etnológico ele reproduz exatamente o racismo científico do final do XIX, no caso da América, né? Na Europa, um pouco anterior a isso, né? Você pode fazer essa análise até com os cartões, não só postais mais recentes, assim, né, dos anos 70, 60, como até cartão de telefone, né, aqueles que tem, né, os colecionadores. Eu acho que eu não vi historiador ainda se debruçando sobre isso, mas se você quiser uma longa duração, observando diferentes tipos de iconografia, né, voltada para colecionismo, enfim, ou as coleções, dá para fazer trabalhos incríveis, assim. Essa Ecolol foi uma doação que a gente recebeu do Denis Bernardes, que ele colecionava, né, e foi uma doação muito importante. A gente vai utilizar bastante para fazer material, né. E é interessante que até na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, já não é da geração de muitos, né, havia aquelas estampas da Cromocarte, História do Brasil, vultos históricos do Brasil, e que a gente observa a permanência desse discurso. Ao nível da historiografia, é inquestionável. Mesmo já em fins da ditadura, é uma reprodução da historiografia, né, nacionalista, aquela história oficial da década de 40, 50. Mas, ao nível mesmo etnológico, a gente percebe como que esse estereótipo ele foi assimilado pelo imaginário social e ele é reproduzido e vendido, né? É bem interessante. Nossa, não, é incrível. Enfim, todos esses materiais, né? Todos os documentos, selos, postais, fizemos uma exposição só sobre Natal, para mostrar assim, como a iconografia do Natal ela muda, como os postais mostravam o Papai Noel, deve ser Papai Noel, porque isso, nos anos 50 começa a adotar o padrão americano. É incrível, assim, olha, esse material imagético, o historiador pega, se ele tiver realmente interesse, como diz, dá para fazer muita coisa, dá para pensar muito. Não sou historiador, né? Qualquer um de nós. Ô, Cibele, boa noite. Quem está falando é ele. Tudo bem? Eu sou um curioso, eu coleciono um pouquinho de carta de visita e cartão postal. Olha! E tem uma coisa interessante que eu acho, é o seguinte, a questão da utilização do cartão de visita, né, de uma forma pessoal, que o camarada, sei lá, tirava 10 cópias, 15, 20, e mandava pessoalmente para a família, para os amigos. E aí vem o bilhete postal, que inclui uma mensagem postada, e depois o cartão fotográfico com a tipografia, né, que possibilita mais a ampliação do envio dessa mensagem. Mas eu acho que tem uma coisa bem interessante no começo do século XX, que é a fotografia, a foto postal, que ela já é realidade. O cara bate a foto, ele não necessariamente, como o cartão tipográfico, é uma foto da cidade, mas ele bate uma foto dele, da família. Eu tenho foto do pessoal jogando gamão. E o que é mais raro nessas fotos é que elas sendo enviadas, né? Mas são considerados cartões postais. Então, isso é um salto grande para que eu acho, é uma opinião pessoal minha, volto a dizer, que a foto postal, apesar de ser muito mal vista no meio do cartão postal, que são aquelas fotos da Colombo, com o papel fotográfico verso, mas elas serviram para, de vez, popularizar o cartão postal que veio depois, nos anos 70 e 80. Né? Que aí sim vieram realmente como uma divulgação turística. E eu queria primeiro parabenizar você pela sua colocação e pela sua palestra, né? Pela sua intervenção, e segundo, essa questão da visão da imagem, né? Como uma questão real, ou sei lá, imagética, ou uma questão que não corresponde à realidade. Eu vejo hoje assim, uma questão grave que eu tenho dentro da minha coleção, que não é questão grave, mas é questão que eu analiso, é a questão da imagem da mulher dentro do cartão postal. A imagem da mulher, ela começa como uma questão bem sutil, ela é colocada dentro de uma paisagem como um atrativo, né, independente da roupa que ela veste,
né? E nos anos, principalmente 80, 90 e 2000, ela é colocada como elemento de atrativo da paisagem. Então, eu comparo com aquele momento do negro também, né? Que, assim, eu quero fazer uma comparação eu estava vendo tudo isso eu não sou um estudioso, dentro do que eu tenho de coleção. E dentro da minha coleção, sou um colega seu da Fundação, coloco à sua disposição. Se você quiser conversar, depois a gente conversa. Se quiser ver o que eu tenho, viu? Maravilha, Hélio, com certeza, com certeza. Não, vou procurar, assim, eu não sabia que você era colecionador. Ele assim. trabalha lá na Mastagana Multimídia. Lá no Zé. Sim, eu já vi. Agora é engraçado, porque a Fundação tem, né, diferentes prédios, a gente não se Aí a gente mais. é muito louco isso. Pessoal que não vai entender, mas tem 3 bairros diferentes que a gente trabalha. Vou procurar, sim, Hélio. Obrigada demais, assim, pelas informações também, né? Eu tenho, inclusive, aqui daquela imagem que você mostrou do Marco Ferrez, aqui essa imagem. Olha, nossa. É um postal de 1906. Não tem eu sei que o editor é ele porque eu conheço a imagem, mas os selos estão em cima, né? E, assim, esses clichês que se falam eram, tipo, como na minha época, eram os negativos que eles disponibilizavam para os vários editores. Tem um editor suíço chamado Kunzil, que, com certeza, ele edita imagem de Marco Ferrez. Editor da Suíça, mas se você olhar, as imagens são dele. Não tem a assinatura dele. Ele acha disponível. Naquela época não tinha a preocupação tanta, talvez com direitos autorais, tal. O cara vendia, tá aí, você bota seu nome e a imagem é minha, mas você vende e faça o que você quiser com ela. Tem uma pergunta sobre Interessante. a questão os cartões postais, eles sofreram algum tipo de censura em alguma época ou coisa assim? Sim, eu estava vendo, eu estava no jornal, né? Então eu procurei também pesquisar nos jornais para saber as tiragens dos postais. Encontrei muita coisa interessante. E olha que eu estava estudando só o jornal daqui, né? Ainda não fui em outros jornais. E aí um deles falava exatamente da censura, e era o Olavo Bilac de novo, olha ele, né? Criticando os postais, né? Pornográficos, que eram, na verdade, os postais de nudez, na época, havia um consumo também, né, importante desse tipo de postal. Isso também isso também dialoga com a questão racial, né? Quer dizer, eu analiso isso no artigo, né? Então, além da questão racial, existia também essa erotização de corpos de mulheres negras. Isso dá um outro trabalho, né? Mas também, independente de serem só mulheres negras, assim, era um padrão, né? Então, você tinha no Norte da África também as imagens do Arém, tem muita foto. Na Augusta Oliveira, tem fotos, por exemplo, de uma mulher assim, na sequência, ela com roupa até chegar sem roupa. Então, ela com véu, todo aquele imaginário, né? O véu do harém e tal. Então, isso era muito comum. E também na Europa, né? Vários postais, né? Então, isso, o Olavo Bilac, ele estava solicitando, né? E aí, eu vi no jornal que houve a censura, quer dizer, que esses postais deveriam vir dentro de envelopes e não serem, enfim, enviados, né, acessíveis, porque ele falava das famílias, etc, etc. Então, havia toda essa preocupação e houve algumas matérias sobre isso eu acho que foi em 1908, mas eu não tenho a precisão, mas eu anotei essa informação, que era exatamente solicitando os envelopes, né, que o governo adotasse. Agora, o Olavo Bilac era colecionador de postais. O que chamam de arte pouca gente postal, sabe disso. ela não se enquadra dentro desse... O que hoje chamam de arte postal, por exemplo, né, de fazer um cartão, de você fazer um desenho, uma publicação e enviar isso através do correio. Pode ter uma crítica também política, vamos dizer assim. Tá? Você conseguiu ouvir, desculpe. Tem algum som. Chat, desculpa,
O microfone está aberto, a gente não está conseguindo. Tem o microfone aberto. Mas até roubando alguns dos próprios servos. O Jacques. Opa, obrigado, Jacques. Pronto, agora sim. Então... Tá. Não, o seguinte, o que chamam houve um movimento na década de 70, com a ditadura, né? O que chamam de arte postal, ou seja, uma crítica aos costumes e, principalmente, ao governo que estava estabelecido, né? E isso através de imagens dentro de um cartão postal. Isso sofreu algum tipo de censura? Houve alguma coisa nesse sentido ou não? Inclusive, só complementando, tinha um artista aqui em Pernambuco muito famoso, Paulo Bruschi, que foi um dos iniciadores desse movimento de arte postal, e ele produzia arte postal até pouco tempo. Mas não era só cartão postal, era de uma forma geral, principalmente envelopes, né? Sim, mas ele fazia os postais de envelopes e enviava pelo correio. Não, eu digo, mas não era só cartão postal, era mais envelope. Sim. Eu até respondi a causa da censura, mas eu estou tão fechada no período que eu estudo, né, que eu falei a censura lá no início do 20, né? Eu não falei da censura em períodos de exceção, né, tanto no Estado Novo quanto no período da ditadura militar. Eu confesso que eu não trabalhei ainda o material mais, digamos, recente, historiadora, nos anos, né, os anos 60, 70, 80, né? Claro, você, Henrique, até se brincar, sabe bem mais do que eu desse período com relação aos postais, a arte postal, né? Bom, certamente, eu não vou falar, digamos assim, com conhecimento de causa, mas, obviamente, os cartões postais, a arte postal, né, o Bruschi, inclusive, deve ter passado pela censura. Agora, seria interessante, eu vou procurar pesquisar mais, não só no período da ditadura militar, mas também no Estado Novo, né? Porque o Estado Novo a gente tem mais acesso aos acervos do DOPS, né? Os acervos da repressão, que apreendiam materiais, porque muitos historiadores trabalham exatamente, por exemplo, os artistas que eram fichados, então, quais eram, se existia esse material, né? A de arte postal, que tinha sido apreendido. No caso da ditadura militar, mais recente, dos anos 60, é mais difícil a gente conseguir, porque ainda tem muito acervo que está mais certamente. A gente conhece também, na filatelia, muito a repressão em relação, por exemplo, a um regime político, né? Entre 33, 35, 1935, na Alemanha, por exemplo, com a ascensão do nazismo, né? A divulgação dessas ideias, cartões postais mostrando os valores, né, que eram despertados e tudo. Eu tenho visto assim as pessoas comercializarem isso, mas de uma forma, vamos dizer assim, não querendo se expor, né? Porque é um material, de certa forma, sensível e que incita, vamos dizer assim, a uma determinada ideologia. Mas, no cartão postal em si, eu nunca vi assim, um cartão postal que tenha chegado com uma fita de censura, né? Que tenha passado por uma censura. Pois é, eu tenho um artigo até falando sobre arte postal em tempos de repressão, aqui, arte postal em tempos de censura no Brasil, de Platão Aguiar, mas exatamente colocando a arte postal como uma saída assim, para muitos artistas, né? Para conseguirem furar, digamos assim, a censura, né? Enfim, mas aí eu teria que trabalhar mais. Agora, com relação a temas sensíveis ligados à propaganda política, né, os postais realmente, não só dos regimes ditatoriais, fascistas, enfim, mas
tem um artigo excelente sobre o período da Primeira Guerra Mundial, a propaganda política da prévia Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, né? E a Segunda Guerra Mundial, então, nem se fala. Então, tem um material vasto. Agora, essa preocupação é bastante pertinente, por isso que a gente tem que, aí, nesse caso, associar sempre o estudo, né, histórico com o material, para a gente não cair, né, principalmente nesses temas que necessitam de reflexão sempre. Né? Obrigado e parabéns pela palestra. Eu que agradeço pelas informações, pelas perguntas. Desculpe aí não ter conseguido responder todas as... Só mas estou aprendendo também com vocês. Para dar essa resposta, Trau, eu sou sócio, como o James também está aqui, do Clube de Colecionadores e no grupo de estudos em censura postal que fica em Londres. E nos últimos números dela tem saído alguns artigos sobre censura postal de postais na Alemanha nazista. Já saíram uns 2 artigos. E eu já vi alguns com etiquetas, aí eu não sei se tem a ver, eu não li os artigos, só me chamou a atenção as imagens. E aí talvez eu possa depois ver, eu não tenho seu contato, mas depois ver, isso está online, isso é fácil de achar. Mas eu já vi especificamente na Alemanha, como era a censura postal, por exemplo, nas imagens eles colavam algumas etiquetas, escreviam por que estava sendo censurado. Isso eu já vi, mas é o nosso grupo de censura, a gente de vez em quando aparece exemplares, que é a Cibele, a gente tem um grupo de censura postal na internet, que o Reinaldo, o Domingos, o Hélio fazem parte, então a gente apresenta imagens de nossas peças, disputa, enfim. E eu já vi, nesse artigo, alguns postais sendo censurados. Depois eu posso ver o contato e passar. Depois eu até passo para a Cibele também. Está em inglês o artigo. Sim, eu tenho traduzido do alemão, então ajuda nesse ponto. Sim, com certeza. Obrigado. Importantíssimo. Parabéns, Sibeli. Ótima conversa. Eu vou lhe procurar, viu? Adorei. Procura, eu também vou. Vou lhe procurar, viu? Tem umas coisas para lhe mostrar. Vou escrever aqui para vocês. Eu não sei se ficou disponível meu e-mail lá, mas eu vou colocar aqui, escrever aqui para vocês. Então, se quiser entrar em contato, ou, enfim, informações, artigos, eu estou... Você falou de uns catálogos dos editores aí que achei interessantíssimo. Sim, meio que consultei do... Que é coisa difícil de conseguir mesmo. Você procura na internet, não acha essa bobônica de jeito nenhum. Olha aí. Não, então, estou aqui à disposição e quero muito aprender com vocês também. Então. Eu vou mostrar o pouquinho que eu tenho, eu lhe mostro. Maravilha. Viu? Obrigada. Parabéns. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sei que o assunto é bem complexo, bem longo. Se a gente for entrar em outros assuntos, que nem o pessoal começou a falar de mulher em cartão postal, aí a gente vai longe. É outra apresentação. É outra palestra. Aí é outra história. Não, e é muito legal, principalmente a objetificação da mulher, os estereotipos. Até estava olhando aqui, a mostrar agora uma coisinha, que a gente, no Brasil mesmo, se fazia muito, né? Se fez durante muitos anos a propaganda oficial, e usando a mulher como propaganda. Não, né? Então... viu? Em 2005, no Rio, teve um decreto que foi proibido, depois ele foi reforçado em 2009. O ano passado, a última vez que eu fui no Rio, em 2000 a gente tá em 2000, começo de 2020, eu comprei cartão postal de sim. Esse aqui era os das décadas de 80 e tudo mais. Mas não, é da Colombo, cartão postal novo. Então, desde a década de 30, que a própria Secretaria de Turismo colocava a mulher como propaganda para visitar o Rio de Janeiro. Não, mas teve um decreto que proibiu e o pessoal não respeitou, não. Mas é a história, né? Isso acho que vale mais uma outra palestra, né? Outra palestra. Mais alguma pergunta? Não, só uma outra curiosidade, Sibeli, que aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul não se vê tanto em cartão etnográfico. A maioria dos cartões são de paisagens, de prédios históricos, e a etnografia praticamente não sei se acho que no Santa Catarina, talvez, nós temos aqui muito a edição francesa, histórica. Uma empresa fazia edição de cartões
basicamente Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Tem outros aqui, Rio de Janeiro, também São Paulo. Mas aqui eles fizeram bastante. E etnografia, nesses casos, até tinha alguma coisa, mas é muito menos que no norte do país, no Rio também. Mas, assim, e as primeiras do Serra, eu coleciono aqui em Porto Alegre, imagens de Porto Alegre. É muito repetitivo. Ele pegava uma fotografia do cartão da Alemanha, tirava uma foto daquilo e reproduzia o menor, dizendo que era dele. E o outro reproduzia o dele, dizendo que era dele. Assim, eu tenho 4, 5 cartões da minha foto por vários impressores diferentes, sem citar a origem, né? Sem a fonte original. Mas mais entre todo de paisagem, a foto do palácio, a foto da coisa da igreja, mas não etnografia praticamente nada, muito pouco. É muito pouco, eu só encontrei nessa, assim, até que eu fui atrás do nome do fotógrafo, não encontrei. Eu ia, que é o tempo, depois eu mostro, quem quiser. Tinha assim, era Idílio Africano, Africanos no Brasil, e estava até escrito em francês e era Porto Alegre. Então, mas era uma coisa assim, até o termo africano já mostra que é como se fosse um descolamento, né, da imagem. Não, o africano é algo muito longe. Mas, na verdade, tem uma população negra em Porto Alegre, né, também ali Itajaí, Santa Catarina, quer dizer, que nessa propaganda oficial realmente ficava muito eclipsada, né, porque, enfim, também existia toda uma representação, um projeto que se queria mostrar, né, então, claro, mas é perfeita a colocação. Eu só encontrei realmente um cartão na coleção José Bias, e que até hoje eu procuro assim, pesquisar o nome do fotógrafo. Mas se tiver também é uma preciosidade, né? Porque... Realmente é difícil. Você encontra muito do Sul os cartões da colônia europeia, né? Isso, alemã. Exatamente. Mas essas casas deles, ou, né, alguma Eu coisa tenho uma do Rio Grande do plantação. Sul, uma expedição em Tracidreira, o pessoal acampado lá, é bonito, cartão muito bonito. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Se não, a gente agradece a palestra da Cibele, foi muito proveitosa. Reitero o convite que foi feito do Henrique para você, né? Para poder... Cibele. Oi? Está no chat, pessoal. O contato dela está no chat. Os 2 e-mails dela já estão no chat. Está aqui. Deixei. Então, reitero o convite para você escrever um artigo ou uma série de artigos lá no nosso boletim. Fique à vontade, mande para a gente e a gente vai publicando. Tá bom, gente? Agradeço bastante a presença de todos, ao nosso bom público, a ótima palestrante, e espero vê-los novamente no nosso próximo SPV Conecta na terça-feira que vem, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, parabéns. E cuidem-se. Gratíssima, adorei. Muito bom. Parabéns, Cibele, muito parabéns, bom. Cibele. Nossa, excelente aqui com vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.